Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo para denunciarmos a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Muito bem, para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos, portanto, conheço os bastidores dessa instituição. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre o PRB, o Partido Republicano Brasileiro, o plano de poder do Bispo Macedo e o quanto esse partido e a cúpula dessa instituição estão envolvidos em corrupção no Brasil. Veja, para que você possa compreender o plano de poder do Bispo Macedo, você lembra do Partido Liberal, do PL, lá em 2005, esse partido ele foi envolvido em corrupção. E eu vou ler aqui uma matéria, que em 2012, então, o Supremo Tribunal Federal condena o ex-deputado Bispo Rodrigues, a 6 anos e 3 meses de prisão pelo mensalão. Na época, o Bispo Rodrigues, um dos braços direito do Bispo Macedo, um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus, ele estava no PL, Partido Liberal, como deputado federal, e ele foi condenado por corrupção. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado Bispo Rodrigues do PL, atual PR, a 3 anos e 150 dias, multa por corrupção passiva, e a 3 anos e 3 meses mais 140 dias multa por lavagem de dinheiro, na sessão do julgamento do mensalão, nesta segunda-feira, 26. No total, a pena em regime semiaberto foi de 6 anos e 3 meses e multa de R$696 mil. Carlos Alberto Rodrigues, conhecido na época do mensalão como Bispo Rodrigues. Então, acompanha aí um pouquinho só esse vídeo. O relator Joaquim Barbosa analisou as acusações de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha contra réus ligados ao antigo PL, atual PR, o deputado Valdemar Costa Neto, o ex-deputado Carlos Alberto Rodrigues, conhecido como Bispo Rodrigues, e o assessor do partido, Jacinto Lamas. Joaquim Barbosa lembrou que o PL era o partido do então vice-presidente José Alencar, mas que a fidelidade da bancada de deputados ao governo não estava assegurada. O relator mostrou que isso mudou depois que Valdemar Costa Neto começou a receber repasses do esquema. No total, segundo o relator, o deputado recebeu R$10.800 mil. Valdemar Costa Neto orientou a sua bancada a votar favoravelmente ao governo e durante o período dos fatos em julgamento, e efetivamente a bancada que não desejava aliança com o partido vencedor votou em uníssono com o Partido dos Trabalhadores. Segundo o relator, mesmo sem ter apoiado a aliança do PL com o PT em 2002, o ex-deputado Bispo Rodrigues recebeu R$400 mil do esquema. Não há motivo para que o Partido dos Trabalhadores
decidisse pagar despesas do réu Bispo Rodrigues com campanha eleitoral. Diante de tudo isso, o relator considerou que há provas de que os réus cometeram o crime de corrupção passiva. Em seguida, Joaquim Barbosa analisou o crime de lavagem de dinheiro e afirmou que o dinheiro do PT para o PL foi lavado por meio do Banco Rural e da corretora Guaranhuns. A corretora recebia e descontava cheques da SMPIB e repassava o dinheiro para o PL. O relator considerou que os réus Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Bispo Rodrigues cometeram o crime de lavagem de dinheiro. Então, com esse escândalo do PL, com o escândalo do Bispo Rodrigues, que continua sendo mantido até hoje financeiramente pela Igreja Universal do Reino de Deus, pelo Bispo Macedo. Então, o Bispo Macedo, ele sabendo desse escândalo, tomando conhecimento desse escândalo, não haveria possibilidade de continuar usando o PL, até porque foi extinto. Então, a igreja, ela começou a trabalhar para fundar um partido, E usou a máquina da igreja, usou os membros, usou os obreiros, os jovens para recolherem assinaturas, usando dados de membros e obreiros, para então fundar o PRB, para que o PRB passasse a existir. Colocaram o ex-vice-presidente José de Alencar também no partido. Enfim, então esse partido passou a ser o braço político da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E para que a igreja quer um partido? Justamente para buscar a proteção para o Bispo Macedo, assim como a Record também faz esse papel, proteger o Bispo Macedo de processos, buscar também renovações de concessões e também buscar propinas, recursos financeiros para a instituição, para o Bispo Macedo. E o Bispo Macedo, ele tem conhecimento de tudo isso. Ele é o mentor de tudo isso. Aqueles que estão abaixo apenas servem como massa de manobra, alguns coniventes, né? Outros estão ali porque foram colocados ali e se encontram numa situação agora envolvidos também, e por isso permanecem. Então veja o caso agora do Marcos Pereira, do bispo Marcos Pereira, que é ministro. 3 pessoas já citaram ele em delações premiadas por receber propina. Então, vamos lá. A delação do Marcelo Odebrecht, da empreiteira Odebrecht. Então, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, negociou um repasse de 7 milhões do Caixa 2 da Odebrecht para o PRB na campanha de 2014. Então, na campanha de 2014, o Marcelo Odebrecht cita isso. Veja só. Ele pediu, nesse pedido ele fez um pedido ainda para a feira, e aí pediu para o Eurípides Júlio do Prois, para a Lupe, para Marcos Pereira, para Fábio Toscaski, para a gente procurasse essas pessoas e fechasse essa contribuição. Então, o partido foi vendido. O partido foi vendido para o PT e também tempo de televisão. Depois, agora, recentemente, quem citou o Marcos Pereira foi o Joesley Batista.
Joesley Batista. Então, o titular do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços e presidente licenciado do PRB Nacional, Marcos Pereira, lembrando, Bispo Marcos Pereira da Igreja Universal do Reino de Deus, foi citado na delação de Joesley Batista, segundo o anexo 12 do pré-acordo de delação entre Ministério Público e Joesley Batista, foi combinado o repasse de 6 milhões em parcelas de R$500 mil ao político. O dono do maior grupo de carnes do Brasil afirma ter sido procurado pelo vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos, indicado do PRB. Antônio Carlos afirmou que sua permanência no cargo de vice-presidente estava correndo risco e dependia do atendimento a pedidos feitos por quem lhe indicou. O pedido ocorreu no processo final de aprovação de um empréstimo de 2,67 bilhões de reais junto à Caixa Econômica. Então, existem cargos políticos, aliás, cargos públicos, que eles são indicações de políticos e partidos. Então, o PRB, através do Marcos Pereira, indicou o vice-presidente da Caixa Econômica Federal. O vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Antônio Carlos, que estava viabilizando um empréstimo para a JBS de 2,67 bilhões de reais. E para que esse empréstimo fosse viabilizado, então, o Marcos Pereira, o PRB, deveria receber uma propina de 6 milhões de reais. De 6 milhões de reais. Então, o Marcelo Odebrecht citou o Marcos Pereira. Agora, o Joesley Batista também, como você pode ver nesse vídeo. Sr. Joesley, então agora nós vamos passar para o tema trazido no anexo. Nós estamos no termo de depoimento número 7 e vamos falar do tema denominado no anexo Marcos Pereira, PRB. Vamos lá. Então, o Marco eu conheci ele nas eleições de 2014, que foi um dos partidos que o PT comprou. Então, foi um dos partidos que o PT comprou lá, e quem pagou fomos nós. Comprou apoio e o tempo na televisão. Quem pagou fomos nós. Eu conheci o Marco, enfim, ele é o presidente do partido. Até que um dia, quando foi, eu estou tentando me lembrar, que fim de 2015... A gente estava em aposentação. Não, da eleição foi 2014. Né? Tá. Então, você conheceu o Marcos na época da eleição? 2014. 2014, tá. Mas o fato que você vai falar já é em 2015. Isso. Tá. Então, aí até que, fim de 2015, aquele empréstimo que eu te relatei, do Lúcio, que foi o último que encerrou ele foi todo conduzido na área técnica ali, normalmente, enfim. Eu nunca pedi nada, foi dentro da área técnica, onde o vice-presidente era Antônio Carlos e tal, sempre tive uma boa relação com o Antônio Carlos e tal, ele nunca me pediu nada, enfim, tudo bem. Já na final, praticamente aprovando ali, liberando, o Antônio Carlos me abordou e disse: Velho, você sabe que quem é meu padrinho político é o Marco do PRB, né? Eu sei, eu sabia disso. Não sei, mas e daí? Ele falou: não, então a operação vai sair aí, vai dar certo e tal. Será que você teria como fazer uma contribuição para ele? Eu falei: uai, fazer uma contribuição? Não sei, que contribuição, de quanto? Depende, né? A eleição já tinha acabado. Tinha acabado, um ano depois, fim de 2015. Aí eu falei: uai, não sei, o que é? Quanto é que ele quer?
Eu falei, não sei, deixa eu ver com ele, tá bom. O Antônio Carlos foi lá, certo, viu com ele, voltou 1 ou 2 semanas depois, já é 6 milhões. Eu falei, olha, tudo bem, empresta, enfim, era grande, não precisava, eu nunca tinha conversado sobre isso, eu achei que não ia ter que pagar propina nenhuma, tá bom. Passou, eu falei, tá bom, fala pro Marco me procurar, eu conheço o Marco, tudo bem. Assim foi feito, o Marquinho me procurou, o Marquinho chama, porque, enfim, aí o Marco Pereira me procurou. Eu falei, não, tá bom, tá certo, 6 milhões, mas como é que a gente faz? A gente conversando ali, já estava confusão de lava-jato, não sei o quê. Durante o ano de 2016, eu fiz pagamento de R$500 mil, foi eu diretamente que fiz a ele. Ele era presidente do PRB. Do PRB. Ah, e como é que foi o pagamento? Qual foi a forma? De R$500 mil em dinheiro, eu fiz para ele. Enfim... de tempos em tempos ele me cobrava, me mandava uma mensagenzinha, tudo bem, então eu já entendia que era, né? Aí, à medida que eu ia conseguindo, eu combinava com ele lá em casa e tal, e foi sendo feito. Aí agora, quando foi fim do ano, agora que início desse ano complicou muitas coisas, essas operações e tal, aí eu avisei a todo mundo que ia dar uma parada. Eu falei, ó, não dá para continuar, avisei a ele que ia parar, tentei avisar ao Lúcio, mas ele disse, ó, não dá para parar, tem que continuar, enfim, eu sei que ele deu uma parada. Aí ficou sem. Nós estamos em maio. Mas chegou a ser pago 6 parcelas. Nós pagamos uns 4 milhões mais ou menos. Ficou pendente uns 2. Aí, doutor Sérgio, quando foi agora, o Antônio Carlos fez questão sempre de dizer, ó, esse dinheiro não tem nada para mim, é tudo para ele, é tudo para o partido, para ele, para o Marco, tá bom. Tem agora um outro personagem, que é o Ricardo Saldi, que também citou o PRB, também cita o PRB, nessa maracutaia toda, e diga-se de passagem, estamos falando de um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcos Pereira. O bispo Macedo tem conhecimento de tudo isso. Aliás, Marcos Pereira, você vai ter que prestar contas desse dinheiro. Para onde foi esse dinheiro? Aliás, para onde foi o dinheiro que você tem recebido de corrupção? Porque ainda falta a delação da Andrade Gutierrez. E vamos ver se você também não vai aparecer na delação premiada da Andrade Gutierrez. Mas vamos falar aqui do Ricardo Saldi. Deixa eu ler aqui para você uma coisa aqui. Bom, o operador mor da Friboi, Ricardo Saldi, é de Uberaba, Minas Gerais. Ele é de Uberaba, Minas Gerais. E comprou do bispo Marcos Pereira, e do bispo Gilberto Abramo, de Minas Gerais, também deputado estadual do PRB em Minas Gerais. Então, o Ricardo Saldi, que é de Uberaba, comprou do bispo Marcos Pereira e do bispo Gilberto Abramo, presidente do PRB de Minas Gerais, o controle do PRB de Uberaba, como parte da negociação da bancada do PRB na Câmara Federal com Joesley da Friboi, para votar em favor da eleição de Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Lembra que o Joesley fala a respeito disso? Ouça ele falando. O tema aqui do próximo depoimento, José, eu acho que o senhor já abordou ele no termo de depoimento número 5, nós estamos no 6, mas só falta um detalhe aqui. Então o tema seria a eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. O senhor falou no tema anterior que ele pediu dinheiro
sob o argumento de precisar de dinheiro para essa eleição, embora não se trate de uma eleição né, que precisa de campanha, etc. e tal. Mas só vamos recuperar. Quanto foi que ele pediu aqui inicialmente? Foi 30 milhões. 30 milhões, o senhor fez uma contraproposta de... Não, esse foi 30, nós temos 30, foi pago 10 milhões com nota fria de fornecedores diversos que ele apresentava. Ele que apresentava essas empresas? Então, talvez que se quiser explorar mais isso, perguntar ao Ricardo Saldi a operacionalização. Tá, ele que fez, né? O Ricardo é que teve com ele e tal. Tá. Mas dos levantamentos nossos, é o seguinte, era uma lista de diversos... Pelo que eu entendi, eles estão comprando os deputados. Eles estão comprando um monte de deputado Brasil afora. Para isso que servia esse 30 milhões. Então, um bocado de nota fria apresentada por esses deputados, foi em torno de 10, 11 milhões. Teve dinheiro em espécie entregue direto a ele, que eu não sei o que ele fez com isso, em torno de 5 a 6 milhões. E 12 milhões... Não foi ao contrário. 12 milhões de dinheiro, 5.600 foi feito doação oficial para o PMDB. Ele que pediu que eu fizesse dessa forma. Isso, porque estava ali ainda no finalzinho da campanha, de 2014. Entendi. Então, você observou aí no vídeo que até para presidente da Câmara dos Deputados existe compra de deputados, compra de partidos. Deixa eu continuar lendo aqui. Marcos Pereira entregou o controle do PRB de Uberaba para a irmã de Ricardo Saldi, Vanessa Saldi. Veja no site do TRE de Minas Gerais. Então, você pode conferir isso no site do TRE de Minas Gerais. Essa é a maior prova de que o Marcos Pereira praticou vários crimes, vendeu o partido e está envolvido nas maracutaias da Friboi. O ministro Bispo Marcos Pereira e o bispo deputado Gilberto Abramo fizeram uma intervenção no partido em Uberaba e tiraram o vereador Franco Cartafina, que era o presidente municipal do partido. Uberaba é um dos maiores polos de venda de carne bovina, um dos maiores produtores de carne do país. E o prefeito de Uberaba e o ex-deputado federal Paulo Piau, que fez parte da bancada do agronegócio. Então, o que acontece? Alvo é agronegócio, Ministério da Agricultura, alvo da Friboi. A Friboi ia ameaçar o Piau de lançar um candidato a prefeito para as eleições de 2016 e assim obrigar o prefeito a facilitar as atividades da Friboi no município. A ideia também era cacifar o grupo do Ricardo Saldi e indicar o vice do Piau nas eleições de 2016. Então era para isso que eles precisavam de um partido lá em Uberaba. Então, o plano de poder do Bispo Macedo é esse. Passa pela comunicação, né, a Record, e passa também pelo PRB. E ele tem conhecimento de tudo isso. O Bispo Macedo tem conhecimento de tudo isso. Tanto é que você vê que ele não fala absolutamente nada. Ele não se posiciona em relação a isso. E você vê que a Record poupa o Marcos Pereira. O ministro Marcos Pereira vive poupando nos noticiários o Marcos Pereira. E outra coisa, eu estava vendo que a OAB entrou com um pedido, né, de impeachment do presidente Temer. Por que a OAB também não pede a cassação da licença, por exemplo, do Marcos Pereira? Ele é advogado e está envolvido também
nessa situação toda. Já são 3 que o citaram, envolvido em corrupção. E vai vir mais, porque ainda virá a delação premiada da Andrade Gutierrez. E vai falar a respeito de Minas Gerais. Então, cuidado também, Bispo Gilberto Abramo e também o Carlos Henrique, pastor Carlos Henrique, deputado estadual também, assim como o Bispo Gilberto Abramo. Então você observa a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E você, membro, você obreiro, você evangelista, você jovem, você trabalhou para formar o partido. Com a promessa de que o partido seria um partido transparente. Aliás, ouça só o Marcos Pereira falando a respeito do partido. Porque o PRB é o único partido que é 10. Poucas pessoas podem dizer que são 10. No Brasil nós tivemos poucas pessoas que foram 10, como Rui Barbosa, como o nosso rei Pelé, como o nosso presidente de honra, falecido e eterno vice-presidente desse país, José Alencar. Então, nós somos muito felizes por termos um partido que é 10 e por termos parlamentares como Vossas Excelências, que aqui estão, tanto federais quanto estaduais, vereadores, que também são 10. E a nossa missão à frente do PRB é justamente, como disse aqui o deputado Kleber Verde, consolidar o partido. O partido cresceu, o partido desenvolveu, e até hoje o partido é conhecido como o partido do presidente Zé Alencar. Ainda na semana passada, saiu um artigo no Correio Brasiliense sobre a fidelidade dos partidos à votação com o governo federal, os partidos da base aliada. E o PRB foi o partido mais fiel de todos os partidos da base aliada, com 73%. O PT, que é o partido da presidenta, ficou em segundo lugar com 71%. O PMDB, que é um partido também de relevância grande, não me lembro agora a colocação, mas estava com 59%. Então, o PRB é assim. O PRB é composto por pessoas fiéis, por pessoas honestas, por pessoas de reputação ilibada. Então é assim que eles fazem. É uma grande hipocrisia dessa cúpula. Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente. Que nós estamos tratando aqui das compras de partido da chapa Dilma Temer da eleição de 2014. Perfeito. Então, 3 milhões, porque 10 mil foi depositado no diretório e 3 mil do Orlando Silva. Perfeito. Próximo. Isso aí capaz que vai até dar uma briga interna na hora que isso vier à tona, né? Que alguém desviou 3 milhões dos 13. Entendi. O próximo é o PRB, o Partido da República. Eu tratava direto com o Partido da República é o PR, que o senhor já falou. Ah, não, PRB. Partido da República. Desculpa, PRB. PRB, tá. PRB, que é do Marcos Pereira. Marcos Pereira. Tratava com ele diretamente. Aqui até teve um episódio, se o senhor me permite comunicar. Parece que foi comprado por 10 milhões, o PRB, mas só chegou a autorização para pagar de 3 milhões. Houve um desacordo, eu mandei também ele procurar o pessoal do PT e regularizar. Nós pagamos 3 milhões, né? Sendo que 2 milhões foi doação dissimulada para o Partido da República. Eu também tenho ali depois como foi distribuído o dinheiro. Para o PRB. Para o PRB. E fui pego de surpresa depois que ele pediu para depositar 1 milhão para o Partido Verde do Estado de São Paulo. Então, dos 3 milhões do PRB, 1 milhão ele destinou para o Partido Verde de São Paulo. Tá.
Mas você não tratou com ninguém do PV? Nunca tratei com ninguém do PV, o Marcos Pereira me entregou lá o papelzinho e tal, e eu... Tá.